Glórias ao nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, abram-na no texto que está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Vamos ler texto que está sumariado a partir do capítulo 16, o versículo de número 16. Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 16. Feliz em mais uma vez poder estar com os meus irmãos aqui em João Pessoa. Alegre por ter a oportunidade, e essa honrosa oportunidade dada pelo nosso presidente, pastor José Carlos de Lima. Deus abençoe a todos os pastores. Em ocasião aqui, mesmo na ausência, quero ser grato por ter me permitido estar na Paraíba mais uma vez, pastor Alexandre, que me deu a oportunidade de estar ministrando do Congresso de Jovens na cidade de Sapé, no cinquentenário, no jubileu de ouro desta juventude. Inclusive, um dos líderes e coordenadores está aqui, o irmão David, está ali. Deus abençoe, David. Deus abençoe. Deus abençoe, evangelista Diego, que conheço. Deus abençoe, pastor Eduardo. Deus abençoe a todos os irmãos. Você que encontrou Mateus capítulo 16, versículo 16, acompanhe comigo a leitura que diz-nos assim: E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não revelou-te a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu lhe digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queridos, os irmãos devem conhecer de forma muito peculiar o texto. Jesus está fazendo o questionamento aos seus discípulos, e esse questionamento tem uma indagação principal. Mas como diz o baiano, Jesus faz um arrudeio perguntando: quem os homens dizem que eu sou? E uns dos discípulos dizem assim: uns dizem que tu és um grande profeta, outros dizem que tu és Elias. Mas Pedro vira e diz assim: para nós, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não está espantado com a revelação de Pedro de forma nenhuma. Jesus vai dizer a ele pela primeira vez: não foi carne nem sangue que te falou essas coisas, filho de Jonas. Eu lhe digo, tu és Pedro. Uma manipulação católica na tradução. Na realidade, Jesus usa uma expressão do grego: tu és Petros, pequeno fragmento de pedra extraído de uma rocha maior. Você é só uma pequena pedra, mas sobre esta pedra aí, sobre esta pedra, ou seja, sobre esta revelação que acaba de sair da sua boca, sobre esta palavra que o meu Pai colocou nos teus lábios, é sobre ela que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Alguém que pega o texto, faz a interpretação achando que o inferno vai atacar a igreja, mas o inferno não vai prevalecer. Aqui quem fecha a porta não é a igreja, quem fecha a porta é o inferno. E porta não é arma de ataque, porta é um artifício de defesa. Quem fecha a porta num ataque está tentando se defender. Então Jesus está dizendo para Pedro: a edificação da minha igreja vai dar tanto poder a ela, que o inferno vai ver a minha igreja crescer com tanta velocidade. O inferno vai ver a minha igreja crescer com tanta proeza, que o inferno vai usar artifícios para fechar as portas para a minha igreja parar. Só que a edificação que eu dou para a minha igreja tem tanto poder, que a minha igreja vai dar com os pés na porta do inferno, e as portas do inferno não vão continuar fechadas. Com isso, quem olha para essa profecia, que acontece uma semana antes de Cristo ser crucificado, quando chega o momento do Calvário, ninguém vai se lembrar dela. O Calvário é um dia de horror, o Calvário é um dia de grande perca. Ninguém vai se lembrar do que Cristo ora acaba de falar, porque o Calvário ofusca as palavras. O Calvário é algo latente, o Calvário é algo que é verdadeiro. As palavras de Jesus oscilam na mente deles, mas é esquecida. Então quem olha para o Calvário não vai se lembrar de uma profecia de uma semana, quanto mais profecias de um mês dita. Então quem vê o Calvário vê Pedro distante, negando Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. E esse galo aqui não é animal que cisca, porque em Jerusalém nem tampouco era permitido um animal como esse, que era tido como imundo. O galo aqui é uma trombeta da guarda romana, que é trocada para a troca da centúria, que guarda o corpo daquele que está sendo crucificado, porque aos olhos dos homens ele é um revolucionário e não um salvador da humanidade. Quem olha para a cruz vai ver João pegar a sua mãe por nome Maria e dizer que para o seu irmão terreno não há mais solução. Quem olha para a cruz vai ver Tiago se afastar e vai dizer: fracos varões galileus. Seriam esses que dariam continuidade à obra desse percursor, esse profeta que levantou multidões? Será estes fracos galileus que vão dar continuidade a essas obras? Eles são incapazes. Pedro já havia negado, Tiago já havia se afastado, João estava arrastando a sua mãe. Dos 11 discípulos que sobraram, porque Judas já havia se suicidado, não há um perto do Calvário que possa dar continuidade a esta obra aos olhos humanos. Mas Satanás, o inferno e os homens se esqueceram de uma verdade. Jesus havia feito uma promessa para os discípulos alguns meses antes do Calvário, dizendo: e eu vos darei poder. Eu vou repetir isso aqui para ver se você é igreja mesmo. E eu vos darei poder para pisar serpentes e escorpiões. Falarão em novas línguas. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Se beber alguma coisa mortífera não vos fará dano algum. É verdade, quem olha para o Calvário não vê beleza e nem formosura. Quem olha para o Calvário não vê uma igreja nascendo, mas a igreja que nasce, ela é invisível. Quem sabe alguém olha para a cruz e disse assim: não é esse que disse que derribaria o templo em um dia e em 3 dias o reergueria? Será que esse homem crucificado terá essa condição? Mas assim como o de Adão, Deus fez um procedimento cirúrgico na sua costela e extraiu a Eva. E a primeira Eva, tirada do primeiro Adão, fez o primeiro Adão cair. Assim Deus levanta o segundo Adão, e de um procedimento, de uma ferimenta na sua lateral com uma lança, nasce a segunda Eva, que é a igreja. Só que a segunda Eva não vai cair, porque a segunda Eva tem uma promessa dada pelo segundo Adão: eu te dou poder. A segunda Eva tem uma promessa dada pelo segundo Adão: vocês vão governar no meio dos vossos inimigos. A segunda Eva tem promessa dada pelo segundo Adão: eu vou edificar vocês e as portas do inferno não vão prevalecer. Daí vem o nome eclesia,
tirados de dentro para fora. A igreja precisa ser extraída de dentro de Cristo para fora dele. Mas não dá para ver a igreja nascer, é verdade. A igreja nasce sem beleza, a igreja nasce sem formosura. A igreja é como um bebê inocente que a mãe dá à luz e precisa de proteção. Mas a igreja nasce no Calvário, mas ela só é inaugurada em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no dia de Pentecoste. E diz assim: e veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram vistos por eles língua como repartida de fogo, que passou por cima de cada um, e passou por cima deles línguas de fogo, irmão, e todos foram cheios. Não, você não entendeu. Não foi um terço, não foi um quarto, não foi metade, todos foram cheios. Eu não sei de você, crente, mas hoje eu vim aqui para ser cheio, e todos foram cheios do Espírito Santo. A igreja que agora está cheia num cenáculo, todo mundo quando lê cenáculo, na sua grande maioria, acha que isso aqui é um templo. E não é um templo, é o sótão de uma casa. Com isso, queridos, uma semana depois, Pedro se levanta com tanta ousadia. O Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, se levanta com tanta autoridade em praça pública e prega um sermão dotado de conhecimento de Jesus Cristo com tanta ousadia, que diz a história de Atos, que agora quase 3.000 judeus se rendem a Cristo. Pedro, uma semana depois desse sermão, prega um sermão dotado de conhecimento dos escritos dos antigos profetas, e ele tem tanto poder na fala, que agora não é mais quase 3.000 judeus, é quase 4.000 judeus que se rendem a Cristo. Parece que eu estou vendo o inferno dizer assim: ué, não é o Pedro que havia negado Jesus? E alguém responde: era. Porque esse Pedro tem poder e autoridade. A igreja não tem mais beleza nem formosura. A igreja já tem quase 7.000 crentes dentro dela. Eu vou repetir isso: a igreja já tem quase 7.000 crentes dentro dela. E a igreja não tem templo, a igreja não tem banco corrido, a igreja não tem microfone, a igreja não tem cantor afinado, a igreja não tem pregador conhecido, mas a igreja tem poder e autoridade dada pelo Espírito Santo de Deus. A igreja cresce com tanta velocidade através da instrumentalidade de Pedro, que agora se levanta uma porta, tenta se fechar contra a igreja. Se levanta os gregos na ocasião com uma acusação contra a igreja do primeiro século. Eles dizem assim: os nossos órfãos e as nossas viúvas são abandonados. Será que esses apóstolos, esses discípulos do tal de Jesus, que morreram e eles pregam uma certa ressurreição, não vão cuidar dos órfãos da viúva? Pedro se levanta e diz assim: varões galileus, não é bom que abandonemos o ministério da oração e da palavra, mas escolhei dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a qual constituamos sobre esse importante negócio. Se você ler todo o livro de Atos, você não vai ver nenhum dos discípulos ou apóstolos agora chamar os novos convertidos da igreja do primeiro século de membros da igreja. São chamados de discípulos. Por quê? Porque cada novo crente na igreja não era um membro, era um discípulo a ser preparado para arrebatar almas do inferno, para o inferno não conseguir combater a igreja. Tanto é que Pedro não toma a responsabilidade da escolha dos diáconos do primeiro século para ele. Ele diz assim: escolhei dentre vós, discípulos, escolhei. Será que nessa igreja não vai ter contenda? Será que nessa igreja não vai ter uma briga? Por quê? Porque na igreja do século presente, cada um quer ser melhor do que o outro. Na igreja do século presente, o púlpito virou ringue de despacho de palavras que não edificam. Na igreja do século presente, alguém quer se apresentar mais do que o outro.
Então será que Pedro não errou em deixar eles escolherem? Será que eles não vão dizer assim: ei, quem merece ser sou eu? Não. Pedro mandou que eles escolhessem porque naquela igreja havia uma coisa chamada unidade. Eu vou qualificar quando tem unidade. Você sabe quando que uma igreja tem unidade de verdade? Quando na igreja tem igualdade. Oh meu Deus, vou ter que repetir isso. Lá ninguém se sentia melhor do que ninguém. Todo mundo era do mesmo tamanho, da mesma medida. Havia igualdade. No lugar onde alguém quer ser maior que o outro, não vai haver encaixe. Agora, quando todo mundo se sente na mesma medida que todos, há uma unidade. Aí eles dizem assim: não, você que merece. Não, você merece ser aquele escolhido. Aí a Bíblia diz que Pedro coloca características que esses homens devem ter. E até a ordem das características que Pedro coloca, é Deus que está colocando na boca dele, sem que ele perceba. Ele coloca: primeiro, esse homem escolhido tem que ser de boa reputação. Segundo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. E terceiro, ele tem que ser de grande sabedoria. Peraí, será que esse homem, para fazer a obra de Deus, não tem que primeiro ser cheio do Espírito Santo? Negativo. Porque não adianta pular e rodar aqui dentro e ter mau testemunho lá fora. Primeiro tem que ser de boa reputação. Não adianta falar línguas estranhas aqui dentro e passar cheque sem fundo lá fora. Não adianta ter uma boa palavra aqui dentro e ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casamento lá fora. É de boa reputação lá fora, aí vai ser cheio do Espírito Santo aqui dentro. Como vão acreditar no que pregamos se vivemos diferente daquilo que falamos? Primeiro de boa reputação, depois cheio do Espírito Santo. Mas pastor, por que ele coloca por último de grande sabedoria? Será que eu não aprendi errado? Não aprendeu errado não. Às vezes é a gente que coloca, como diz o nordestino, a gente que coloca a carroça na frente dos burros. Porque a verdade é uma só. Deus coloca como última prerrogativa que o homem deve ter para ser escolhido, para ser diácono. Ele coloca por último de grande sabedoria. Porque Deus já sabia que ia ter gente nesse tempo que ia achar que a faculdade dele vale mais do que ser cheio do Espírito Santo. Deus já sabia que ia ter gente que ia achar que o conhecimento dele terreno é maior do que o conhecimento do céu. Só que Paulo, escrevendo a Tiago, ele diz assim: a sabedoria terrena é demoníaca e animal, e só traz contenda. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que de graça ele dá. Escute isso aqui: eu nunca vi alguém cheio de sabedoria receber por causa da sabedoria a unção de Deus. Mas eu já vi alguém cheio do Espírito de Deus, é por causa disso Deus dá sabedoria. Primeiro ser cheio do Espírito Santo, depois de grande sabedoria. Mas segura isso aqui, que eu acho imprescindível no texto, é que eles escolhem 7. Dos 7 escolhidos se destaca um. O nome dele é Estevão. A Bíblia diz que Estevão se destaca de todos. Por quê, pastor? Ele era diferente? Era. É só você ler o capítulo 7 de Atos. A Bíblia diz que Estevão tinha todas as prerrogativas que Pedro colocou. Ele era homem de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Porém, ele também era homem cheio de fé e fazia sinais e maravilha. Estevão tinha 2 prerrogativas que Pedro não tinha pedido, mas ele tinha. Você não sabe por quê? Porque obreiro bom não vai só até onde pede. Obreiro bom vai além do que pediram. Se você só faz o que estão lhe pedindo, sabe o que a Bíblia diz? Sois os mais miseráveis dos homens. O obreiro não precisa mandar, ele vai onde não mandaram, porque ele sabe que é o ofício dele.
Esse camarada, além de ter todas as prerrogativas e ter duas a mais, por esse motivo, Estevão pregava em praça pública, ele servia na mesa e ele ainda pregava na rua. A Bíblia diz que a pregação de Estevão excedia os ensinamentos dos escribas. Você vê como sabedoria vem do céu. Por quê? Porque para ser um escriba precisa estudar 50 anos. Só que Estevão não estudou 50 anos, mas a sabedoria dele excedia de quem tinha estudado durante 50 anos. É só Deus, irmão, que faz essas coisas. Tem gente que não entende. Anda pelo Brasil por aí, querido, anda pelo Brasil, e você vai ver gente, você vai ver pessoas, pastores, que quem sabe não tem a metade dos doutorados que você tem, mas foi Deus que escolheu ele. Você não sabe por quê? Porque teu diploma, se não tiver unção de Deus, o diabo pisa no teu diploma, em você e na tua casa. O teu anel aqui dentro não adianta de nada. Agora eu duvido, se você for cheio do Espírito Santo, se o diabo vai ter condição de lutar contra você. A Bíblia diz que Estevão era tão grande dentre todos, que mesmo assim continuava servindo na mesa. E eu gosto de repetir essa parte aqui do texto. É que Estevão, irmão, ele mesmo sendo maior que os outros 6 que foram escolhidos junto com ele, ele se sentia inferior aos outros. E é por isso que ele continuava servindo aonde? Na mesa. Você não entendeu ainda? Irmão, não confunda grandeza com soberba. Não confunda grandeza com soberba. Aonde tem soberba não há grandeza. É onde tem humildade que a grandeza habita. Tanto é que a grandeza não está no que eu tenho. Estevão tinha mais condição que os outros, mas a grandeza não estava no que ele tinha, mas sim como ele servia. Quer ser grande? Sirva. Porque quem não serve, não serve. Quem não serve, não. A igreja desse tempo presente ainda não entendeu. Deus não nos chamou para aparecer, Deus nos chamou para servir. Servia com tanta elegância que ele estava onde? Na mesa. Rapaz, você já parou para imaginar onde ele estava? Mas na mesa ninguém aparece. Mas ele não foi chamado para aparecer, ele foi para servir. Você percebeu? Jesus, olha, Estevão tem as características de Jesus, irmão. Ele tem as características de Jesus. Como, pastor? Você já imaginou? Um Deus tão grande como Jesus era, de repente, escute isso aqui: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Aí Jesus se levanta: envia-me a mim, Pai. Aí o Pai diz assim: mas como, Senhor, eu vou te enviar? Você é muito grande para caber na terra. Como é que eu vou te enviar? Para comprar essa humanidade, você vai ter que ser homem. E para ser homem, você vai ter que nascer de mulher. Aí eu imagino Jesus dizendo: eu já entendi, Pai, já entendi. Calma, eu sou grande, mas fica tranquilo, eu vou caber dentro do ventre da Maria, porque gente grande cabe em qualquer lugar. Você não entendeu ainda? Você já percebeu que soberbo não cabe em lugar nenhum? Você já percebeu que se o soberbo encontrar outro igual a ele, eles não conseguem andar junto? Porque a soberba não cabe em lugar nenhum, mas a grandeza cabe em qualquer lugar. Você já parou para imaginar Jesus falando, Deus falando para Jesus: mas Jesus, lá não vai ter palácio, lá você não vai nascer em castelo. Não tem problema, Pai, eu já sei, eu sou grande, mas eu vou caber dentro da manjedoura, porque gente grande cabe em qualquer lugar. Gente grande cabe em qualquer lugar. Estevão é perseguido. A Bíblia diz que os escribas começam a persegui-lo. Então o caso dele vai para o Sinédrio. É o inferno tentando fechar as portas da pregação. O caso dele vai para o Sinédrio, os judeus o condenam, aí ele é condenado. Só que a Bíblia diz que procuravam ocasião contra ele e não encontravam.
Irmão, você já parou para imaginar? Vamos ver se ele peca. Não. Vamos ver se ele tem alguma coisa que desabou na conduta dele. Não. Então como é que nós vamos prender Estevão? Já que a gente não acha nenhuma ocasião contra ele, vamos prendê-lo naquilo que ele faz de melhor. O quê? Pregar. Você não entendeu? Quando não tiverem no que te condenar, vão te perseguir naquilo que você faz de melhor. Ah, eu acho que ele não é um bom pastor. Eu acho que ele não prega tanto assim. É isso que eles vão fazer. Não há ocasião. Só que prenderam Estevão. Quando prendem Estevão, que levam ele para a praça pública, a Bíblia não diz que Estevão está acorrentado. A Bíblia não diz que ele está amarrado. A Bíblia está dizendo que aparentemente ele está solto. E todo o sentido do homem é de autopreservação. Se Estevão está sendo levado para ser apedrejado, quando largam ele na praça pública, o que Estevão tem que fazer? Correr, fugir. Mas Estevão não corre, Estevão não foge. O que Estevão faz, pastor? A Bíblia diz que quando vão pegar pedras para apedrejá-lo, a Bíblia diz que Estevão dobra os joelhos. Não tem alguma coisa errada? Por que ele dobra os joelhos? Está no texto. Você sabe por que ele dobra os joelhos? A Bíblia diz assim: e dobrando Estevão os joelhos, ele dobrou os joelhos porque viu os céus abertos. Deixa eu interpretar isso aqui para você. Meu filho, quem tem visão não está preocupado com a predada. Quem tem visão não está preocupado com a perseguição. Quem já viu onde vai chegar não está preocupado se vai morrer. Deixa eu ver aqui com todo respeito, se você já sabe para onde você vai. Se você já sabe para onde você está direcionando a tua vida. Estevão, quando vê os céus abertos, sabe o que ele fala? Pode apedrejar, porque os céus já estão abertos para me receber. Se toda pessoa se preocupar com as pedras, ele não cumpre a sua missão. Você tem que olhar para a missão, porque a pedrada pouco importa, a perseguição pouco importa. Estão te caluniando, você não entendeu que é por causa da missão. Jesus já disse: vão vos perseguir, vão vos caluniar, mas exultai-vos e alegrai-vos por causa disso, porque grande é o vosso galardão. Ei, Estevão, é como se Deus rasgasse o céu e dissesse assim: ei, Estevão, é tudo que eu queria. Já que não te aceitam mais na terra, é porque chegou a hora de eu te receber no céu. Pode vir, vem, vem. Irmão, a Bíblia não diz que eles iam nos aceitar. A Bíblia diz que eles iam nos odiar. Se o mundo está batendo palma por aquilo que a gente prega, tem alguma coisa errada. Se eles estão dando tapa nas nossas costas porque nós somos crentes, tem alguma coisa errada. Você não está entendendo o que está de errado? O mundo não está invadindo a igreja. Ei, a igreja não está invadindo o mundo. É o mundo que está invadindo a igreja. Não, vou repetir. Quando a igreja invade o mundo, o inferno não bate palma, ele fecha a porta. A Bíblia vai dizer que Estevão está morto. É o inferno tentando impedir a igreja de crescer. Você acha que a igreja para? Para nada. É nessa época, querido, que Deus se revela para o homem por nome Saulo de Tarso, aquele que assinou a sentença de Estevão. A Bíblia diz que Deus desce para ele na rua direita. Ele cai no chão, fica com os olhos cegos. Quando ele fica cego, Deus se levanta para um profeta por nome Ananias e diz assim: Ananias, Ananias, vai até a rua direita no caminho de Damasco e prega para mim, para um homem por nome Saulo de Tarso. Ananias diz assim: não, Senhor, o Senhor não sabe que esse homem mata cristão? Aí Deus diz assim: mas é para ele mesmo que você vai pregar, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai lá falar para ele. Vai lá, porque eu tenho um plano na vida desse homem. A Bíblia diz que quando Ananias sai da casa de Judas, onde hospedaram o Saulo sai de lá um Paulo. Aí ele se apresenta para os apóstolos da igreja. Ele se apresenta para Pedro. E quando ele chega lá, Pedro olha para ele e diz assim: quer dizer agora que você é apóstolo? Quer dizer agora que Deus te chamou? É sim, Pedro. Então vamos lá. Vamos ver se você preenche alguns requisitos. Você andou com Jesus, Paulo? Não. Você ouviu algum ensinamento verbal do mestre? Não. Você viu ele realizar algum milagre? Não.
Você viu Jesus morrer na cruz? Não. Você viu ele ressuscitar? Não. Você viu ele subir ao céu? Então como é que você é apóstolo, Paulo? Não, segura agora. Pedro está achando que a igreja é um negócio dele. E igreja não é negócio de homem. Igreja não é negócio de homem, irmão. Igreja é negócio do céu. Pastor Zé Carlos, com todo respeito, Pedro está fazendo aqui o papel do fariseu. Está na porta. Nem entra e nem quer deixar Paulo entrar. Ele está criando normas que Deus não criou. Por quê? Paulo não viu Jesus como homem, mas ele já viu Jesus como Deus. Tem maior revelação que essa? Tem maior? Não tem maior. Quem se revelou para Paulo foi o próprio Jesus. E tem um porém. Você pensa que Paulo brigou? Paulo não brigou não. Paulo sacudiu a poeira dos pés e ele sai sem falar nada e vai para Antioquia, para Tessalônica, pregar de casa em casa, ensinando. E a Bíblia diz: não fui eu mesmo que fui a voz ensinando de casa em casa e constituindo bispos. De repente chega a notícia em Jerusalém que tem um tal de Paulo que está pregando em Tessalônica e em Antioquia, e há uma igreja que nasceu lá com um grande fervor. Aí Pedro falou assim: não, peraí, a igreja é aqui em Jerusalém. Irmão, Pedro já tinha falado isso para Jesus ainda em vida, e está cometendo o mesmo erro depois que Jesus ressuscita. Certa feita Pedro viu algum homem pregando no nome de Jesus, e ele disse assim: ô Jesus, tem um camarada aí que prega no teu nome, só que ele não anda com a gente. Vê se é mentira minha, vê se eu estou inventando. Pedro está falando assim: ele não faz parte da nossa panelinha, ele não faz parte do nosso negócio. Aí Jesus dá uma lapada em Pedro: Pedro, ele está pregando no nome de quem? É no seu? Não, é no do Senhor. Então, meu filho, quem não é contra mim é por mim. Deixa ele pregar. Deixa eu pregar. Pedro está errando de novo. Aí Pedro manda Barnabé ir atrás de Paulo, segundo a história da igreja. Vai lá, Barnabé, vai saber quem é esse homem. Quando Barnabé chega lá, que ele pergunta para os irmãos: quem é o homem que está ganhando vocês para Jesus aqui? É aquele homem ali, que está preparando rede, tenda. Já era de noite. Daí que vem a célebre frase de Paulo: trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao seu irmão. Paulo prega de dia, mas tece tenda de noite. Aí Barnabé chega, e graças a Deus que Pedro mandou Barnabé, que não foi ele, porque Pedro é brigão. Ele mandou Barnabé. Barnabé é filho da consolação. Ele mandou alguém calmo, alguém sereno. Irmão, com todo respeito aqui, não é bajulação da minha parte, tem duas pessoas no Brasil que muitos problemas que eu vou resolver na minha vida pessoal, eu lembro deles. A primeira pessoa chama Gilberto Marques, presidente da Assembleia de Deus no estado do Pará. E a segunda pessoa, eu nunca vi alguém tão calmo como o pastor Zé Carlos. Pastor Eduardo está dizendo: nunca vi ele brabo. Eu nem quero ver. Por enquanto só vi ele calmo. Escuta o que eu vou lhe dizer. Quando Barnabé chega, que ele mete a mão no ombro de Paulo, que ele vê que é Paulo, ele se assusta. Paulo, é você? Vem cá, Paulo, vamos em Jerusalém. Barnabé cometendo um grande erro, pegando Paulo e levando para Jerusalém. Pedro não aceita Paulo, irmão. A Bíblia diz que quando chega em Jerusalém, já tem uma fofoca lá. Qual é a fofoca, pastor? Estão dizendo que Paulo está fingindo ser cristão, para procurar a ocasião para matar mais cristãos ainda. Quando Paulo chega com Barnabé, Pedro grita assim: mas de novo ele aqui? Aí Barnabé se exalta e diz assim: calma, varões, Paulo agora é um dos nossos. Não, você não entendeu, irmã. Para de falar mal do obreiro. Ele agora é um dos nossos. Você quer botar ele para o mundo de novo?
Você quer tornar ele assassino de novo? Ele agora é um dos nossos. Só que Paulo fica tão raivoso com a atitude de Pedro, que ele dá uma resposta. Sabe qual é a resposta de Paulo? Tá bom, não posso ser apóstolo não? Não. Então quem de vós fez as obras que eu fiz? Ninguém. Fica todo mundo em silêncio assim. Ninguém responde nada. Aí Paulo sai. Só que Deus olha para Paulo e diz assim: quer dizer que é você que fez tudo isso, né? Então nós vamos ver. Paulo faz a primeira viagem missionária, expulsa um demônio de uma mulher que adivinhava. Tá ele e Silas. Ele apanha e é preso. Mas quem bate nele é os romanos. Paulo não podia pegar a credencial do bolso e dizer assim: ei, eu sou romano também, rapaz, me respeita. Só que Paulo sabe que ele está lá para prestar serviço para Deus, não é para romano. Para você entender melhor, você é doutor lá fora, que você é servo, a tua carteira não adianta de nada. Paulo está apanhando, mas não dá carteirada em ninguém. Ele diz assim: eu vou ficar na minha, porque isso tem plano de Deus. Quando ele você percebeu que Silas apanha junto? Silas apanha junto. Irmão, mas Silas não expulsou o demônio. Quem expulsou foi Paulo. Por que Silas apanha junto? Porque ele está junto com Paulo. Cuidado com quem você anda, porque você pode apanhar junto. A Bíblia diz que quando eles estão presos, que eles saem da prisão, Paulo escreve uma carta para os apóstolos, dizendo assim: porque dentre vós sou eu menor. Mas Deus não está nem aí para isso. Deus leva Paulo para a última viagem missionária, e Paulo está indo para Roma para ser decapitado. Sabe o que ele escreve para Timóteo? Timóteo, eis que nenhum de vocês vieram me ver na minha primeira defesa. Traga para mim o meu pergaminho, meus livros e a minha capa. Mas não se esqueça de um homem por nome João Marcos, que é de suma importância para o meu ministério. Porque quando o homem está sendo abatido por Deus, irmão, ele lembra até de gente que ele desprezou. Traz João Marcos para mim, traz João Marcos para mim, traz João Marcos para mim, traz esse moço para mim. A Bíblia diz que ele diz assim: porque Timóteo, eu estou sendo oferecido em sacrifício de aspersão, mas eu combati o bom combate, eu terminei a carreira e guardei a fé, e desde já está me reservada a coroa da justiça, mas não somente a mim, mas todos quantos crerem e amarem a vinda de Cristo. Porque eu lhe digo, Timóteo, que o sangue de Cristo verteu no Calvário para salvar todos os pecadores, do qual sou eu o principal deles. Ele não quer mais ser apóstolo, ele não quer mais ser o maior dos apóstolos, nem o menor. Ele percebeu que ele só é pecador. Pecador, eu sou o menor, eu sou o maior dos pecadores. Paulo, enquanto ele está sendo levado para a morte, Pedro está sendo perseguido em Jerusalém. A história da igreja vai dizer que Tiago Maior já foi deslacerado pelas ruas de Jerusalém. Um imperador romano é que é usado pelo diabo agora. O nome dele é Domiciano, um homem sanguinário. Ele pega, manda botar Tiago numa carruagem, jogar para fora, e o corpo de Tiago vai batendo nas ruas de Jerusalém. Com isso Pedro está preso. Enquanto Pedro está preso, a Bíblia diz que ele está aguardando julgamento e morte para o outro dia. Existe um grupo de irmã dentro da casa de uma irmã orando pelo pastor Pedro, dizendo: aqui tem gente que ora ainda pelo pastor da igreja. A Bíblia diz que eles oravam: solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. Quando Pedro está no cárcere inferior, desce um anjo e toca em Pedro: ei Pedro, acorda aí meu filho, levanta. A Bíblia diz que Pedro não acorda. Aí o anjo vai lá e toca de novo: acorda aí Pedro. Quando Pedro se levanta, os ferrolhos e as algemas caem. Os ferrolhos e as algemas não caíram quando o anjo chegou. As algemas e os ferrolhos caíram quando Pedro se colocou de pé. Meu irmão, você quer ver o diabo não te parar mais? Te coloca de pé, que toda a ferramenta do diabo vai cair por terra. Para abrir o portão principal da cidade, precisava de mais de 10 homens, mas só foi Pedro chegar sozinho. As portas se abriram automaticamente. Você percebeu outra verdade? Quando a igreja ora, não tem porta que esteja fechada que não se abra automaticamente. A porta vai ter que se abrir. Essa igreja de João Pessoa, toda terça-feira, toda segunda-feira, se reúne para dobrar o joelho. Então não tem porta do inferno que aguente fechada. Ela vai ter que abrir.
ela vai ter que abrir. A Bíblia vai dizer que nesse tempo, nesse interim, Deus já arrebatou Filipe para pregar na Etiópia. A Bíblia diz que depois de um tempo, a história da igreja vai dizer que Pedro está tentando fugir de Jerusalém, porque a perseguição de Domiciano se torna muito pesada. Ele tem uma visão. Qual é a visão de Pedro? Pedro vê Jesus entrando em Jerusalém com a cruz sobre os ombros, e ele pergunta: para onde tu vai, mestre? Aí o mestre responde: eu estou indo ser crucificado no teu lugar de novo, Pedro. Entende, Pedro, que não é hora de fugir, mas sim de ficar com os irmãos. Semanas depois, Pedro é preso, sendo levado pelos seus algozes. Pedro é lembrado de uma profecia que o mestre disse ainda em vida, dizendo: hoje tu é moço, Pedro, e tu anda por caminhos que tu mesmo queira ir, mas haverão dias que outros te cingirão e te levarão por caminhos que tu não queira ir. Era Pedro sendo levado para ser crucificado. Quando Pedro está sendo levado para a cruz, ele olha a cruz e diz: eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Me crucifica de cabeça para baixo, mas igual meu Jesus eu não mereço morrer. Pedro é morto. O inferno pensa que acabou com a igreja. Nada, aí que a igreja cresce mais. Aí persegue um apóstolo por nome João, o apóstolo do amor. Quando Domiciano manda prender João, aquele que deita no ombro de Jesus, eles pegam João, amarram com uma corrente, colocam um tacho de óleo quente debaixo dele, para mergulhar João dentro, achando que ele vai negar o nome do Senhor. Você pensa que João nega o nome de Jesus? Nada. João tem uma promessa. Quando ele deita no ombro de Jesus, que os discípulos ficam enciumados, a Bíblia diz que Jesus se levanta e diz assim: que cuida vocês que eu ame mais João do que qualquer outro, pois eu vos digo que João não verá a morte até que me veja na minha glória. De repente, João é mergulhado na taça de óleo quente. Quando João está sendo mergulhado no tacho de óleo quente, que eles vão tirar João, achando que só tem os restos mortais, não há uma queimadura sobre o corpo do apóstolo, nenhuma queimadura sobre os ossos dele ou sobre a carne. Os requisidores ficam desesperados. E eu termino aqui dizendo: João olha e vivo, Domiciano olha e diz assim: se ele escapou da morte, vão acreditar mais nele agora do que quando ele só pregava. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o João e exilar na ilha de Patmos, para todo mundo acreditar que ele morreu. Mas você não está vendo que era o maior plano de Deus? Era levar João para passar um tempo sozinho com ele. Tem hora que até os amigos vão nos abandonar. Tem hora que as pessoas mais íntimas vão nos deixar, e a gente vai estar sozinho. Por quê? Porque a hora que Deus reservou, eu quero um particular, só eu e você agora. O João, que agora está sendo levado para a ilha de Patmos, tem 98 anos. Sabe o que ele faz? Ele pega uma picareta e tem que rachar pedra o dia inteiro. Tem gente aqui com 30 anos que não consegue levantar a mão para dar um glória a Deus. João tem 98 anos, com picareta na mão e quebrando pedra. Quando cai a parte noturna, o que ele faz? Vai orar. Ele quebra a pedra de dia e ora de noite. Quebra a pedra de dia e ora de noite. Quebra a pedra de dia e ora de noite. Quando ele está orando, Deus resolve descer e dizer assim: eu gostei disso, João. Chegou a hora de eu te revelar o céu do lado de dentro. Vem, vem, vem. E João começa a escrever as digníssimas páginas do livro do Apocalipse. E ele começa dizendo: eu, João, vi no meio dos 7 castiçais de ouro um semelhante ao Filho do Homem. Eu, João, vi os 24 anciões que se prostram diante daquele que é santo, santo, santo. Eu, João, vi as 7 lâmpadas de Deus, que são os 7 Espíritos que operam na terra. Fique de pé, por favor.
Aleluia. A maior revelação que João teve foi porque ele foi preso. A maior revelação que João teve foi porque ele estava encarcerado e não tinha com quem falar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: as pessoas acham que a fé foi nos dada para nós mandarmos em Deus. Você está enganado. A fé não é maior que Deus, é Deus que é maior que a fé. Então eu encerro dizendo: Deus não nos deu fé para que nós falamos o que Ele tem que fazer. Deus nos deu fé para nós aprendermos a obedecer o que Ele quer fazer. Irmãos, deixa eu lhe dizer, a fé desses homens era como um grão de mostarda. O grão de mostarda, apesar de ser imperceptível, tem uma qualidade exuberante. Qual? Você pode jogar o grão de mostarda no chão, ele não quebra. Você pode pegar o grão de mostarda e bater a marreta, ele não racha. Você pega o grão de mostarda, bota fogo nele. Depois de uma semana que você botou fogo nele, remove a cinza, pega o grão de mostarda e planta. Quando você plantar, 30 dias depois ele vai começar a brotar no solo. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Se a vossa fé for assim, você vai dizer para o monte: passa daqui para acolá. Ele há de passar e nada vos será impossível. Não, para você entender o que é fé. A fé de um crente tem que ter qualidade, não tamanho. Por quê? Porque você é perseguido, mas você gera. Você é caluniado, mas você gera. Você está no fogo, mas você gera. Você é humilhado, mas você gera. Assembleia de Deus, eu quero lhe perguntar uma coisa: você tem fé para morar na terra? Ou você tem fé para sair da terra? Deus não nos deu fé para morar na terra. Deus nos deu fé para sair da terra. Você crê nisso? Glorifique a Deus.